Hoje tem o Cruzeirão em campo pelo Campeonato Brasileiro para voltar a vencer depois do empate com o São Paulo na última rodada no fim de semana lá no Morumbis. Agora é hora e dia da torcida bater o ponto, já com mais de 20 mil torcedores confirmados, véspera de feriado, então, né, Nath? Expectativa que esse público chegue aí pelo menos a 30 mil torcedores para o compromisso de hoje às 9h30 contra o Bahia, o tricolor da Boa Terra. O técnico Leonardo Jardim comandou ontem a última atividade, encerrando a preparação do Cruzeiro. Só que, Nath, não adianta querer tentar fuxicar a escalação com o jogador, ele não passa a escalação como faz todo treinador habitualmente, né? Atualmente, na noite de ontem, os jogadores já são informados ali no jantar, na concentração, de quem vai pro jogo. O Leonardo Jardim não é desfeitio, geralmente numa reunião ao longo do dia de hoje, ele vai informando aos jogadores o que ele está pensando para a partida quanto à escalação. Fica a pergunta, né? O que todo mundo quer saber, se o Gabigol volta para o time titular ou permanece no banco de reservas. Vale também essa curiosidade quanto ao Dudu. Vamos esboçar possibilidades do Cruzeiro para hoje, Nath, com o Cássio no gol. Primeira dúvida, já vem na direita. Mantém o Fagner, foi bem no jogo contra o São Paulo, ou volta o William, que era o titular absoluto da posição. A zaga com novidade, Fabrício Bruno e a volta de Jonathan Jesus, agora liberado para esse jogo contra o Bahia logo mais à noite. Então o Fabrício Bruno e o Jonathan Jesus na zaga e o Kaique mantido na esquerda. O meio campo, Lucas Silva foi bem contra o São Paulo, Romero também. Aí a primeira dúvida, ele mantém o Christian com 3 volantes em casa, pode optar por a volta do Wallace, o Eduardo, quem sabe, para cadenciar, ou voltar com o sistema que ele tinha adotado com 4 jogadores de frente. Aí pode usar o Lautaro, o Marquinhos. No ataque, o Matheus Pereira deve ser mantido. A dúvida, o Dudu volta no lugar do Wanderson ou o Wanderson mantido e o Dudu segue no banco. E no ataque, o Gabigol ou o Caio Jorge. Ele foi muito elogiado, o Cajota fez o gol lá no Morumbis, tendência do Gabigol permanecer no banco de reservas. A bola rola às 9h30 da noite e, claro, estaremos nessa jornada esportiva acompanhando o desempenho e torcendo pelo Cruzeiro esta noite no Mineirão. Tivemos treinamento hoje aberto à imprensa, nosso Guilherme Pio esteve na Toca da Raposa, daqui a pouquinho para você do YouTube. Vamos trazer algumas imagens dessa atividade do Cruzeiro, não teve entrevista, apenas um registro, quando pudemos ver então o Dineno entre os jogadores relacionados, preparados para o jogo. O técnico Leonardo Jardim, isso já foi dito algumas vezes na programação, eu faço questão de reforçar sempre às vésperas dos jogos, porque normalmente, Romano, hoje seria aquele treinamento, né, definindo o time. Ele teve o compromisso do domingo, na segunda o regenerativo, então hoje seria esse treinamento para poder deixar o time pronto, montado, escalado. Só que o Leonardo Jardim não tem esse hábito. Ele não monta time, avisa aos jogadores dia antes, de véspera, quem vai jogar. Isso acontece geralmente no dia do jogo e aí os jogadores tomam conhecimento, como foi diante do São Paulo, né? Quando veio aquela bomba do Gabigol no banco, também o Dudu. E essa é a grande pergunta. Os medalhões voltarão para o compromisso contra o Bahia amanhã, 9h30 no Mineirão, ou ele mantém aquilo que funcionou, né? Pelo menos para a maioria e para o próprio Leonardo Jardim, que elogiou a postura do time em entrevista. Então eu vou trazer aqui, Romano, e vou elencar por setor a escalação para que você e o Edu Panzi possam analisar. O Cássio no gol, o Fagner deve ser mantido, o William veio daquele jogo terrível contra o Mochikruna e o Fagner acho que não comprometeu, né? Não. Mantém o Fagner. O Fagner ele entrega mais na hora de marcar, né? Ele é o lateral a moda antiga, vamos dizer, que fecha melhor a última linha de 4 ali. O William é melhor no apoio, é um jogo em casa. Thiago, eu te confesso que eu tô na dúvida, depois daquela entrevista do Jardim, eu fiz as alterações por conta da característica do jogo. Será que foi mesmo, cara? Será que ele imagina um Bahia com uma característica parecida? Será que vai voltar jogador ou ele vai manter? Eu, se fosse pra apostar, eu acho que ele vai manter a maioria das escolhas do Morumbi. Então seria o Fagner na direita com o Fabrício Bruno. Uma novidade, né? A volta do Jonathan Jesus. Aí eu acho que volta o Jesus e sai o Vidalba. Será? Vidalba também foi bem, cara. É que o Jonathan vinha bem, né? O Jonathan não tava mal no time. Não, e ele saiu por um erro de arbitragem. Tem isso também, né? Se fosse colocar na coerência aquela expulsão no jogo contra o Internacional. E o Kaique, na lateral esquerda, agora sem o Marlon, né? O Vidalba também. Na esquerda, não fede nem cheira, vai o Kaique. O Lucas Romero com o Lucas Silva funcionou, né? Apostaria nesses dois. E aí que vem as possíveis mudanças, porque você pode ter uma mudança tática, né?
Você mantém o Christian para ter 3 homens de marcação como foi fora de casa no Morumbi? Ou como joguei no Mineirão em casa, expectativa aí de 25, 30 mil torcedores amanhã, você coloca o Gabigol voltando àquela formação, que ele não gosta de dizer que são 4 atacantes, né? Mas são 4 homens ofensivos, com o Matheus Pereira, que eu acho que vai ser mantido, o Dudu na vaga do Wanderson, ou o Wanderson mantido, e o único desse ataque que eu acho que não sai, pelo menos me surpreenderia muito se saísse, é o Caio Jorge. A manutenção do Caio Jorge não exclui o aproveitamento do Gabriel Barbosa, porque vocês vão se lembrar, na coletiva do Leonardo Jardim, ele disse que enxerga o Gabriel como um segundo atacante. Sim. E aí seria o Caio esse primeiro atacante. Ponto. Eu só não acredito em Dudu, Matheus Pereira e Gabriel Barbosa de início. Os 3 juntos eu não acredito mais. E se fosse fazer aquela linha de 4 que na verdade não é uma linha, né? Ele coloca os dois 4-4-2, ele alega que os outros jogam como pontas, Quando tem né? a bola, vira uma linha de 4, sim. E aí fica muito exposto, né? Demais da conta. Pra jogar contra o Bahia? Demais da conta, eu não acredito. Acho que ele repensou isso. E aí você manteria Romero, Lucas Silva e Christian? Talvez a dúvida ficaria entre Dudu e Wanderson. E pode ser entre Dudu e Christian, porque aí você passa o Wanderson pro lado direito e deixa o Dudu na esquerda. Tô muito curioso sobre essa ausência do Dudu lá no Morumbi, porque não teve a justificativa técnica, né, cara? Pro Gabriel Barbosa teve, a presença do Christian também, mas o Dudu tava bem em campo. O campo não dava esse indício de o Dudu vai sair no próximo jogo. Mas vamos ver o que pensa o Jardim. Falando em campo, tá aí então as imagens para você do YouTube, conforme prometido, o treinamento de hoje na Toca da Raposa. Sempre a gente tem a oportunidade de mostrar, né? São momentos cada vez mais raros de ver os jogadores, de ter a oportunidade de mostrar para você do YouTube, para você do rádio. A gente escreve. Não deu para ver o treinamento como um todo, foi só ali o aquecimento e são imagens do registro do Guilherme Pio. Então, Romano, fica a dúvida, os jogadores iniciando a concentração estão nesse momento já concentrados na Toca da Raposa e, como eu disse, o Leonardo Jardim não é daquela escola, até dos mais antigos, mais tradicionais, né? Preleção, que pra quem não conhece, os caras faziam um jantar, aí vai pra sala, preleção, treinador, vamos marcar, você marca esse vídeo aqui, vídeo ali, o time vai jogar esse. Com o Jardim não tem isso. Amanhã ele define e aí passa aos jogadores quem vai jogar, quem vai ficar de fora. Mas fica aí pra você, torcedor, a informação. E Romano, você destacou em manchete, né? Esse público pra bater o ponto amanhã. Eu acho que passa muito, inclusive, pelo tempo, viu? Se repetir a dose de hoje, essa chuvarada aí, dá uma desanimada, né? Véspera de feriado, 9h30, se o tempo firmar, e tomara que firme, e que o torcedor sinta-se convocado, porque o Cruzeiro pede por esse apoio, o Cruzeiro precisa desse apoio no momento de início de Campeonato Brasileiro, em que o clube busca a afirmação, e a segunda vitória em casa vai ser fundamental. Venceu o Mirassol na estreia para voltar a vencer agora contra o tricolor baiano. Romano. Pois é, e no outro dia, gente, é feriado, então você pode ir tranquilo para acompanhar o Cruzeiro e apoiar o Cruzeiro. Vamos saber do adversário do Cruzeiro, vamos saber do Bahia, como chega o tricolor da Boa Terra, hein? Adilson Martins, boa noite. Olá, Romano, boa noite pra você, pro Panzi, pro Thiago e pra quem está acompanhando a turma do bate-bola nesta quarta-feira. O Bahia já está em Belo Horizonte. Deixa eu só falar de um tricolor aqui, porque o Ferreirinha acaba de marcar um golaço contra o Botafogo. Pois é, o Ferreirinha, o Neto, e o Neto, como é que... Vai ter que usar a tanguinha do São Paulo. Pra quem não acompanha, o Neto falou que se o Ferreirinha fizesse 10 gols na Band, né? Ele ia usar uma tanga do São Paulo. Já tem 4. Para de fazer gol, Ferreirinha. Ninguém merece ver uma cena dessa, não, meu filho. Então, voltando ao tricolor paulista, ao tricolor baiano, né? O Bahia que já está em Belo Horizonte, o técnico Rogério Ceni, ele tem alguns desfalques para a partida de amanhã. Os zagueiros Canu, Gabriel Xavier, o lateral esquerdo Iago Borduque, o meia Michel Araújo, o atacante Lúcio Rodrigues. Então, um time que em 27 jogos na temporada, apenas 2 derrotas, mas no Campeonato Brasileiro ainda não venceu. São 3 empates contra o Corinthians, o Santos e também o Mirassol. Provável Bahia, então, para o jogo de amanhã. Ronaldo, Arias, a dupla de zaga, David Duarte, Mingo e o lateral esquerdo, Luciano Juba, o meio-campo com Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli, o ataque com Eric Pulga e William José. É o provável Bahia para o jogo de amanhã contra o Cruzeiro. Volto com você, Romano.
Recuperação de Dineno no Cruzeiro teve sono preservado na toca e escolha pessoal de ir aos Estados Unidos. Bastidores. Argentino abriu mão de metade das férias para tratamento e fica à disposição menos de 8 meses após grave cirurgia no joelho. 8 meses após fazer cirurgia no joelho, Juan Dineno está de volta aos jogos do Cruzeiro. Relacionado para o duelo com o Bahia, o argentino espantou positivamente o staff do clube durante a recuperação, com presença constante no dia a dia do clube, ao lado dos companheiros, e, inclusive, com noite de sono na toca da Raposa. Camisa 99 do Cruzeiro foi contratado no ano passado, ainda na gestão de Ronaldo Fenômeno, e era o artilheiro da equipe até romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito, em agosto. Foram 8 gols em 22 partidas. Durante o período de recuperação, Dineno chamou a atenção dos profissionais do Cruzeiro pelo empenho nos trabalhos, com o intuito de encurtar o tempo para retorno sem pular etapas do processo. E, de fato, conseguiu. Ele está disponível para jogar com menos de 8 meses completos do dia da cirurgia. Oficialmente, na verdade, Dineno foi completamente liberado pelo departamento médico com menos de 7 meses de recuperação. Desde então, fazia trabalhos com os companheiros, aumentando gradativamente carga física e de força. Relatos de pessoas do Cruzeiro dão conta de que o argentino seguiu muito ativo nos bastidores, durante o dia a dia na toca da Raposa. Desde as primeiras semanas de recuperação, esteve nos jogos do time no Mineirão, marcando presença no vestiário. Em alguns desses jogos, inclusive, Dineno voltou com a delegação para dormir no hotel da Toca da Raposa. Isso porque entendeu que as noites de sono fazem parte da recuperação, e que elas poderiam ser influenciadas pelo fato de ter 2 filhos pequenos em casa, um de 3 anos, outro de 6. Ambos dependem do suporte completo dele e da esposa, únicos do ciclo familiar que residem em Belo Horizonte. Dineno também fez parte da delegação em jogos decisivos longe de Belo Horizonte. Foi assim contra Lanús e Racing, semifinal e na final da Sul-Americana, respectivamente, e também diante do Juventude, na rodada final do Campeonato Brasileiro. Logo após o fim da temporada, Dineno decidiu abrir mão de quase 2 semanas do período de férias, em dezembro, para seguir com tratamento na Toca da Raposa. Dineno só viajou à Argentina nas vésperas do Natal e se apresentou com os companheiros, no início de janeiro, viajando aos Estados Unidos para a pré-temporada. A decisão de ir com a delegação rumo aos Estados Unidos, inclusive, foi do jogador. Ele teve a opção de seguir em Belo Horizonte, já que alguns integrantes do Departamento de Saúde do Cruzeiro ficaram à disposição na Toca da Raposa. Dineno considerou o momento importante, em função de ser pré-temporada, com novos reforços no elenco e uma nova etapa do trabalho de Fernando Diniz. Concorrência e elogio. Neste momento, Dineno terá Caio Jorge e Gabigol como principais concorrentes a uma vaga na equipe titular, ainda que possa atuar com algum deles em uma dupla de ataque. As características do argentino renderam elogios de Leonardo Jardim. O Dineno pode oferecer algo efetivo, características diferentes dos outros atacantes. É um jogador poderoso no jogo aéreo, um dos jogadores que pode ser uma grande solução dentro da área. Nas bolas paradas, pode ser importante no ataque e na defesa. Acredito que vai nos ajudar, porque tem características diferentes das que temos nos demais jogadores. A declaração do treinador foi à TV Cruzeiro, no início deste mês, quando Juan Dineno ainda cumpria a etapa de aprimoramento físico. O argentino fez integralmente os trabalhos com os companheiros durante toda esta semana. Os números de Dineno pelo Cruzeiro embasam a análise de Leonardo Jardim, já que 6 dos 8 gols marcados por ele foram de cabeça. No Pumas, último clube antes da Raposa, o centroavante marcou 47 gols com a bola rolando, sendo que 13 também foram pelo alto.